paz do Senhor para todos os irmãos. Estamos iniciando mais uma querida escola bíblica dominical. Temos tido a oportunidade de estudar a nossa revista da escola dominical e estamos estudando a terceira carta de João. Uma pequena carta, mas com grandes ensinamentos para as nossas vidas. Então, João deu uma atenção especial, instituindo o discipulado baseado na verdade e no amor, fortalecendo os laços de fraternidade cristã. Então, ele enfatiza a verdade para o discípulo, ele enfatiza o amor para o discípulo e fortalece a fraternidade cristã. Nesse trimestre, temos aprendido muitos ensinamentos direcionados diretamente ao discípulo, ao seguidor de Jesus. Então, vamos conhecer a terceira carta de João, vamos caminhar um pouquinho mais dessa grande carta, com poucas palavras e ricas mensagens. Hoje estamos estudando a lição de número 4, do dia 22/10. O verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança. Nós vamos aprender que o discípulo, ao mesmo tempo, ele ocupa uma posição de liderança e, ao mesmo tempo, ele é submisso à sua liderança. A liderança tanto eclesiástica e a liderança do Deus Todo-Poderoso, que nos instrui a fazer também discípulo. Então, a obediência é o primeiro passo para ser um discípulo de Jesus. Se alguém quer ser discípulo de Jesus verdadeiro, o primeiro passo é obediência. Porque nós aprendemos com o próprio Jesus que ele foi obediente ao Pai. E aqui, cumprindo o seu ministério, ele nos ensina a ser obedientes. O nosso texto áureo escolhido para hoje está na terceira carta de João, versículo 11. João, escrevendo para Gaio, ele disse: Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Ele nos instrui a fazer o bem. Ele diz: quem faz o mal nem tem visto a Deus, ou seja, está muito distante de Deus. Mas quem faz o bem é de Deus, está na presença de Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então Paulo diz aos Gálatas que o que nós plantamos, nós colhemos. Olha que pensamento interessante. Porque Deus é bom e nos deixa plantar o que quisermos. Mas e porque Deus é justo, nós colhemos o que plantamos. Um pensamento muito rico para o discípulo, para o cristão. Porque Deus é bom e nos deixa plantar o que quisermos. E porque Deus é justo, nós colhemos o que plantamos. A nossa verdade aplicada de hoje também nos diz o seguinte: o autêntico, o verdadeiro exercício do ministério cristão ocorre quando há plena consciência de que deve ser cumprido para a glória de Jesus e nunca dos homens. Então, o autêntico exercício do discipulado, do ministério, temos que voltar nossa atenção para isso. A glória é de Jesus, não é para o homem. Porque a igreja, o rebanho, o ministério é de Jesus. Nós exercemos os dons que ele nos dá e assim o nome dele é glorificado. Então, tudo para a glória de Deus. As mínimas coisas e as maiores, as que nós achamos mais importantes ou menos importantes, todas elas são importantes e devem ser realizadas para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. O texto de referência para esta lição está no livro de João. O próprio João, que escreveu o livro de João, o discípulo do amor, é o livro teologicamente mais profundo e ao mesmo tempo mais simples. João também escreveu 3 cartas e escreveu o Apocalipse. Então nós temos ricas mensagens para aprender com o apóstolo João. E João 13 foi o texto escolhido para nós estudarmos nesse dia. Olha o que diz: Jesus
Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhes disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. E respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Jesus estava lavando os pés, mostrando para eles o discipulado cristão, o serviço cristão, e Pedro ali conversando com Jesus, como ele tinha visto Jesus como um Cristo, ele achava aquilo muito diferente. Mas no reino de Deus as coisas são diferentes, são de uma maneira bem diferente. Jesus serviu para mostrar que nós viemos para servir. Olha aí, ter o coração de Deus. Se queremos ser discípulos, temos que ter o coração de Deus. Jesus não sentiu nem um pouquinho diminuído por ter lavado os pés dos discípulos. Ele continuou sendo Deus, ele continuou sendo homem e exercendo o ministério. Jesus tem o coração de Deus e os discípulos devem ter o coração de Deus. A nossa introdução: o critério de Deus para que alguém se torne um discipulador é contrário daquele que muitos pensam. O amor seja o maior, seja com o menor, e quem governa como quem serve. Melhor do que status social ou eclesiásticos é ser fiel. Então ele diz, no reino de Deus é o contrário, que o maior seja o menor. E aqui o dado importante, o melhor, o status mais importante é ser fiel. Deus exige de nós fidelidade ao Senhor. Esta lição está nos ensinando, Deus quer nos fazer mais parecido com Jesus. Deus quer nos fazer mais parecido com Jesus. Esta é a tônica desta lição. Então, no tópico 1, erros de um discipulador. Nós, como seres humanos, temos as nossas falhas e esta lição veio oportunamente nos ensinar a ser um discipulador. Nós somos, ao mesmo tempo, discípulos, alunos de Jesus e, ao mesmo tempo, somos discipuladores de outras pessoas. E o discipulador não pode errar. E como aprender? Baseado na palavra de Deus. Então, ser discipulador na igreja é diferente de ser um gestor de uma instituição. É isso que nós sempre abordamos. Ser líder é diferente de ser chefe. Ser líder é imitar o seu líder, que é Jesus Cristo. Deus não promove pessoas porque são mais habilidosas do que outras, mas para que possam cumprir propósitos e servir melhor. Então, Deus está sempre preparando discípulos e discipuladores. Olha o que está escrito em Mateus: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Veja como os valores no reino de Deus são diferentes, e isso Deus está nos chamando a ser verdadeiros discípulos. Para ser verdadeiros discípulos, nós temos que ter a nossa mente alinhada com a mente de Cristo, conforme a Bíblia diz que nós devemos ter a mente de Cristo. Então, alinhando a vida ao poder de Jesus, alinhando, aproximando o máximo possível. Lembrar sempre que a palavra cristão significa parecido com Cristo. Os discípulos em Antioquia foram chamados a primeira vez de cristãos, porque quer dizer parecido com Cristo.
O discípulo que deseja ser conhecido por homens não reconhece aquele para quem trabalha. Então a pessoa não quer reconhecimento de homem. O verdadeiro discípulo quer reconhecimento de Deus. Olha o que Pedro escreveu. Olha que Pedro foi um discípulo que aprendeu muito, mas na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3, ele veio ensinar para nós: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por top ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Pedro estudou na melhor escola do mundo, teve aulas teóricas e práticas com o maior mestre que pisou na face dessa terra. Então ele estudou mais de 3 anos com Jesus. Ele aprendeu o que é ser um discipulador. E agora ele está escrevendo para a igreja como ser um discipulador, cuidando do rebanho de Deus e tendo Jesus como exemplo neste cuidado. Então, Deus repete para nós nessa manhã de uma maneira muito linda: pastorai o rebanho de Deus. Pastorai o rebanho de Deus. A classe para quem nós ministramos, a igreja para quem nós pregamos, as pessoas a quem nós servimos aqui na comunidade é rebanho de Deus. Devemos fazer como se estivéssemos fazendo para Deus diretamente. Jesus foi o mais simples e humilde. Mesmo diante da sua grandeza, esvaziou-se a si mesmo. Este é o maior exemplo de servo humilde. Só o fato de Jesus deixar a glória, sendo louvado por anjos na glória, junto ao Pai e o Espírito Santo, arcanjos, querubins, serafins adorando a Ele, só dele deixar a glória dele e pisar nessa terra, tornando-se humano como a gente, isto já foi um ato de humildade muito grande. Olha o que diz a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Então Jesus tornou-se humano para ser semelhante a nós e de uma maneira geral salvar toda a humanidade, representar toda a humanidade naquele sacrifício na cruz. E ele oferece essa salvação para todos aqueles que querem ser salvos, servindo ao próximo com a humildade de Cristo. Então eu quero servir ao próximo não só pelo um ato de servir, mas servir como se Cristo estivesse servindo, com aquela mesma humildade de Jesus. O Diótrefes errou ao não considerar o legítimo e único Senhor da igreja e agir conforme o seu entendimento equivocado e humano. Então, a terceira carta de João, o João aparece como o escritor, o Gaio recebeu a carta e nesta carta João elogia as atitudes do Demétrio e repreende as atitudes do Diótrefes. Ele estava trabalhando, sentindo como se ele fosse o dono da igreja. Mas João Batista disse lá no início: eu sou apenas amigo do noivo. O noivo é Jesus. O noivo da igreja é Jesus. E nós devemos trabalhar aprendendo como Jesus, sabendo que a igreja é de Jesus, que o rebanho é de Deus. Assim, igreja, rebanho de Deus. Sempre lembrar que a igreja é rebanho de Deus. 1.1. A soberba, um mal que pode, se encontrar oportunidade, encontrar lugar no nosso meio. Então, agora João vai orientar quanto à soberba. A soberba é uma grande armadilha na qual muitos têm caído, quando a pessoa se sente muito autoritário, muito capaz e esquece que tudo vem de Deus. Provérbios 16 e 18 diz assim: a soberba precede a ruína, ou seja, a soberba vem antes da ruína. Quando alguém cai em uma ruína, é porque houve uma soberba que estava precedendo aquela ruína. E a altivez do espírito precede
precede a queda. Então, que nós sigamos sempre firmes no Senhor, sabendo que tudo vem dele, há tanto o talento e o dom de trabalhar, como a força para colocar em prática. Então Ezequiel, se referindo à cidade de Tiro, ele escreveu para a cidade de Tiro, que era uma cidade muito arrogante. Ele escreveu isso: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então a cidade de Tiro era muito arrogante, tinha uma soberba muito grande, se sentia muito grande, e Ezequiel alertou que Deus é maior, que essa pessoa com arrogância não continua de pé diante do Senhor. O Obadias também escreveu referindo-se ao povo de Edom. O povo de Edom morava nas montanhas de Seir, e eles se sentiam muito capazes, muito grandes, a ponto de não deixar o povo de Israel passar ali quando estava caminhando para a terra prometida, e também continuamente ameaçando. Eles se sentiam muito grandes. Olha o que Obadias escreveu para eles: a soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas. Eles moravam em fendas de rocha, em lugares altos, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? E eles depois experimentaram o juízo de Deus e perderam, e não existe mais aquele povo arrogante. Assim, a beleza de Cristo e o caráter do cristão. O caráter do cristão está ligado à beleza de Cristo que habita no cristão. Cristão parecido com Cristo. Não são poucos os exemplos e alertas na Bíblia quanto ao perigo de uma pessoa ser dominada pela soberba. A Bíblia tem diversos ensinamentos para ser atento com respeito à soberba que rodeia a gente de perto. As oportunidades que nós temos, todas devem ser para glorificar a Deus, não dar espaço para soberba nenhuma. No ministério, está falando dentro da igreja, no ministério não há do que se orgulhar, porque se há um dom ou talento, eles provêm de Deus. Se a pessoa é habilitada, tem facilidade para diversas atividades dentro da igreja, cada um no seu talento e no seu dom, não deve se orgulhar, porque aquele talento, aquele dom veio de Deus. Deve apresentar a Deus, agradecê-lo e glorificar continuamente. Olha que Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 4, versículo 8. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Este dom, essa capacidade, essa habilidade que você tem para ministrar, ou para louvar, ou tocar um instrumento, ou fazer algo assim especial dentro da igreja, nunca esqueça que Deus deu dons aos homens, que Jesus subiu ao alto e deu dons aos homens. Tiago, o irmão do Senhor, escreve uma carta e ele alerta muito para isso em Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, a quem não há mudança nem sombra de variação. Descendo do Pai das luzes, vindo do alto. Tudo é dom de Deus. Essa expressão Pai da luz foi muito lógico Tiago colocar aqui na sua carta, porque as pessoas costumavam adorar luzeiros, e depois de repente Tiago vem abortar, disse: Deus é o Pai das luzes, ele está muito acima, e esse dom que você tem para dedicar na casa de Deus veio lá de cima, do Pai das luzes. Os dons que Deus nos dá são os melhores presentes. Alguém pode perguntar: mas eu não recebi um presente material, eu não recebi um elogio humano. Mas você recebeu de Deus um dom, e este é o melhor presente que Deus poderia te dar. De repente você tem o dom de louvar, de ministrar, de liderar, de ensinar, e este é o melhor presente que Deus te deu. Então agradeça e louve a Ele todos os dias por esse dom tão maravilhoso que Deus te deu.
Assim, o discipulador orgulhoso, ele é amante de si mesmo. Ele já transfere a glória para ele mesmo, se ele é orgulhoso. E acredita que suas ações, palavras e ensinamentos e outras qualidades são melhores do que a das outras pessoas. A pessoa começa a ter uma autoconfiança, mas sempre lembrando, aquela habilidade foi um dom de Deus, então agradeça e glorifique a Deus. Olha o que Paulo escrevendo a Timóteo. Paulo escreveu a Timóteo, um jovem pastor que ele enviou para pastorear a igreja de Éfeso. E ele escreveu para o jovem pastor dizendo assim: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Ele escrevendo para o jovem pastor Timóteo, ele disse: olha, haverá gente que terá essa visão, esse conceito, mas ensina para eles que esta capacidade desce do Pai das luzes para que eles possam exercer o ministério na casa do Senhor. Assim, todo dom perfeito vem de Deus, provém de Deus, vem de cima. O que possamos reconhecer isso, que possamos reconhecer isso dia a dia, que aquele dom vem de cima, vem de Deus. O poder sem a submissão a Deus é perigoso. Se a pessoa tem uma autoridade e não é submisso a Deus, é perigoso ele aplicar a sua própria vontade, o seu próprio parecer sobre as coisas. Atrai os piores e corrompe os melhores. Então, atrai os piores. Por quê? Porque os piores também gostam de coisas erradas, e corrompe os melhores. Mas se o líder for um líder submisso a Deus, ele vai ajudar os melhores a serem submissos a Deus. O poder sem amor leva à soberba. Então é muito importante que cresça paralelamente ao dom que Deus nos deu, a facilidade, a habilidade, junto com o amor. Quanto mais Deus nos concede, mais amamos aquilo que Deus nos concedeu e mais glorificamos e exaltamos o nome do Senhor. Assim, o amor verdadeiro é sem hipocrisia. Então, Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse: o amor seja sem hipocrisia. Um amor verdadeiro, utilizando aqueles dons e talentos que Deus nos deu para que aquela pessoa seja abençoada. Assim, no 1.2, abuso de poder. Pode acontecer? Pode. A pessoa não entendeu que aquele dom, aquele talento, aquela habilidade veio de Deus. Mas se reconhecer, vai estar sempre submisso a Deus e não vai ter abuso de poder. Só um mau discípulo, orgulhoso e prepotente, acredita que pode se apoderar da igreja de Cristo. O que estava acontecendo com o Diótrefes, ele já estava mandando na igreja, ele nem queria que o apóstolo João visitasse a igreja. Olha bem, o apóstolo João, um dos 12 apóstolos, o último que sobreviveu e que estava liderando a igreja, ele não queria nem receber o apóstolo João. Então ele estava sentindo muito dono da igreja, e a igreja é do Senhor. Nós vamos ver aqui no nosso estudo. Diótrefes tinha essa ilusão. Paulo usou o verbo exousia, que é autoridade, no sentido de ter licença ou permissão, ou ser dotado de habilidade por Deus. Por ser dado por Deus, pertence a Deus, não existe de forma independente. Então, Paulo instruiu muito isso. O que Deus tem te dado é autoridade para você ministrar, para você repreender as doenças, as enfermidades, os espíritos maus, para você liderar, conduzir as pessoas no bom caminho. Deus não está te dando autoritarismo, Deus não está transferindo, Deus está te dando autoridade, uma licença, uma permissão para cuidar do rebanho de Deus. E no Salmo 62 é muito claro: uma coisa disse Deus, Deus disse uma vez, e 2 vezes ouvi, prestei bem atenção, que o poder pertence a Deus. Deus disse uma vez e eu ouvi 2, ou seja, prestei muita atenção. O poder
pertence a Deus. A Ele toda a glória, todo o louvor e toda a adoração e o agradecimento pela autoridade que Deus nos dá, o talento, a habilidade, a sabedoria, a facilidade. Então, o poder pertence a Deus. Colocamos um Deus bem grande para nós sabermos que todas as habilidades que são exercidas e praticadas dentro da casa do Senhor é uma autoridade vinda de Deus, do Pai das luzes, aquele que tem toda a autoridade. E Ele nos concede isso para que o reino de Deus possa expandir mais e mais. Assim, abusar do poder dado por Deus é uma usurpação. E não foi para isso que Deus nos colocou na liderança. Deus não divide a glória dele com ninguém. Quantas vezes nós vemos nas Escrituras que Deus não divide a glória dele com ninguém? Toda a glória e toda a honra pertence ao Senhor. Toda a glória, quantas vezes nós lemos nas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, que a glória pertence ao Senhor. Então, aquela habilidade de liderar, de ministrar, é para abençoar o próximo. Então, Isaías, o profeta messiânico, escreveu: eu sou o Senhor, este é o meu nome, Senhor. A minha glória, pois a outra eu não darei. Deus está dizendo através do profeta Isaías que a glória dele não vai dar para ninguém. Por melhor e por mais habilidoso ou habilidosa pessoa que está ministrando e liderando, Deus não vai dividir a glória, porque pertence só a Ele. Uma única pessoa morreu na cruz para nos salvar, Jesus Cristo, aquele que merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Então, Deus não divide a sua glória. Você que é muito usado e abençoado por Deus no ministério, nunca esqueça, Deus não divide a sua glória. Continua agradecendo e louvando ao Senhor, que Ele vai dar mais habilidades ainda, vai aperfeiçoar mais este dom e você vai ser abençoado pelo Senhor. Esse poder é uma capacitação para exercer o ministério. Então, esse poder não é para mandar, mas para exercer o ministério, confiado a seus discípulos, não para dominar, mas para servir ao próximo. Olha o que João escreveu no capítulo 15, versículo 5. Jesus falando: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Deus está dizendo: vocês não podem fazer nada sem mim. Se Deus não ungir, se Deus não capacitar, não dar entendimento, sabedoria, como que a pessoa vai fazer? Então Ele está dizendo: o dono da videira é o Senhor, Ele é a videira. Nós somos apenas um ramo desta videira, nós somos apenas um ramo. Ele é a videira verdadeira que alimenta os ramos, e assim fazemos a obra do Senhor. Podemos ver dessa forma: quando produzimos frutos espirituais, encontramos a razão de nossa existência, a alegria de viver, e Deus é glorificado. Então, quando nós produzimos fruto, traz para nós uma alegria muito importante. Que retorno nós temos quando estamos servindo ao Senhor, ministrando, fazendo a obra de Deus? Traz para nós um retorno muito grande. Ele diz aí: nós sentimos a alegria, a razão do nosso viver. Por quê? Deus nos criou para glorificar a Deus, e glorificando a Deus, a nossa alma se alegra e Deus é exaltado. Antes de a igreja ser instituída, Jesus disse aos seus discípulos que eles receberiam poder para serem testemunhas. Então, quando Jesus estava ministrando aqui na face da terra, no seu ministério de aproximadamente 3 anos e meio, a igreja estava sendo gerada. Jesus estava trabalhando na vida desses discípulos, e depois a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Então, Jesus preparou os discípulos, os ensinou, cada momento ensinando através da prática, enfrentando tempestade, multiplicando pães, fazendo maravilhas, expulsando demônios, fazendo tudo isso para que eles aprendessem. Aí no dia de Pentecostes o Espírito desceu e o Espírito Santo batizou e revestiu, e aí eles foram fazer a obra de Deus. Aí estava nascendo a igreja.
Atos capítulo 1, versículo 8, muito conhecido nosso. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eles estavam questionando a Jesus com respeito ao fim dos tempos. Jesus diz: mas vocês vão receber um poder. Aqui o original quer dizer, vocês vão receber um dínamo dentro de vocês, que vai gerar muita energia, muita força, e vocês vão expandir o reino de Deus, não só aqui em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E chegou o Juiz de Fora e está expandindo cada dia mais para outros continentes onde o evangelho não é pregado. Então, mas recebereis poder. Esse poder não é um poder de destruição, mas um poder de construção, de edificação. É um poder sobrenatural, um poder de levantar as pessoas, de instruir as pessoas, de discipular as pessoas, um poder construtor. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, quem age através de nós é o Espírito Santo. 1.3, desequilíbrio emocional. Outra situação muito importante que nós devemos estar sempre atentos. Ter um equilíbrio emocional. Para ser um discipulador, precisa ter um equilíbrio emocional. E Deus, através do Espírito, Ele nos torna equilibrados. Assim, pressões cotidianas decorrentes da vida não podem minar as nossas emoções. As nossas emoções precisam estar debaixo do controle de Deus. Pessoas adoecidas vão gerar pessoas doentes. Um discipulador saudável preserva as suas emoções. Ele é controlado pelo Espírito. Aquilo que o fruto do Espírito nos fala. O domínio próprio. Ele controla as suas emoções e trabalha na unção e direção do Espírito Santo. Olha que João escreveu na sua terceira carta, que nós estamos estudando nesse trimestre. Amado, ele falando com o Gaio: amado Gaio, desejo que te vai bem em todas as coisas, que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então aqui ele está desejando saúde para Gaio nas 3 áreas. Eu quero que você espiritualmente esteja bem, eu quero que você tenha saúde física, e eu quero que a sua alma, o seu emocional também esteja bem. Se você estiver bem fisicamente, emocionalmente e também espiritualmente, você continuará sendo um grande discípulo. Este era o desejo de João para Gaio, que liderava a igreja. Então, desejo que tenha saúde nessas 3 dimensões, assim sejamos um bom discipulador. Amado, desejo que te vai bem em todas as coisas, que tenha saúde, e como bem vai a tua alma. Veja que João, ele é cauteloso nesse sentido, de abordar as 3 dimensões do ser humano, em todas as áreas, para ser um bom discipulador. O discipulador pode trilhar por esse caminho, demonstrando confiança em Deus. Quando uma das áreas, mesmo do discipulador, não está muito bem, ele transmite essa confiança para Deus e Deus capacita, mesmo a pessoa não estando tão bem assim, mas o Espírito cobre, faz a obra, porque o Espírito de Deus é aquele que nos está sempre consolando, confortando e nos revestindo para cuidar das almas, das ovelhas de Jesus. Olha o que Jeremias escreveu no capítulo 17: bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Pode ser um discipulador e pode não estar tão bem assim devido às circunstâncias do dia a dia, mas se ele colocar a esperança no Senhor, ele vai ser um bom discipulador, porque Jesus é um bom discipulador, o Espírito Santo é um bom discipulador. Se depender de Jesus, do Espírito Santo e do Pai, vai ser um bom discipulador e vai ter um domínio próprio sobre as suas emoções, guiando o seu ministério pela fé. A fé está em todos os momentos da nossa vida. Olha que
que o escritor ou a escritora aos Hebreus disse, Hebreus 10:38, mas o justo viverá pela fé, e se ele se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então aqui a carta aos Romanos vai nos dizer que nós vamos agir pela fé, vamos na confiança que naquele momento exato Deus vai nos usar, vai nos abençoar, vai nos capacitar, e ele não se deve recuar, vai continuando e Deus vai abençoando e a obra de Deus vai sendo realizada. Assim, olha uma pessoa falando assim com Deus: minha perseverança, minha fé e confiança estão em tuas mãos. Minha perseverança, minha fé e confiança estão nas tuas mãos. Um discipulador precisa de falar isso todos os dias, confiando no Senhor, que no momento certo, quando as necessidades vão surgindo, ele vai servindo ao Senhor o tempo todo, confiando que vem do alto essa autoridade, não autoritarismo, mas uma autoridade para fazer a obra de Deus. O discipulador pode trilhar esse caminho desenvolvendo o fruto do Espírito Santo. Lembra que a carta aos Gálatas fala sobre o fruto do Espírito? O fruto do Espírito dividido em 9 dimensões, 9 características que ele pode nos usar. Se nós darmos lugar para que o fruto do Espírito desenvolva em nós, nós realizamos a obra de Deus com mais excelência. Olha o que está escrito em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor. A primeira característica do fruto é amor. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. O descontrole emocional leva a decisões erradas. Se a pessoa toma decisões erradas, porque não deu a oportunidade ao fruto do Espírito em qualquer dimensão ou características dessa que aqui relacionada ao dom do Espírito. Se dermos a oportunidade para que essas características atuem em nossas vidas, não vamos tomar decisões erradas, mas sempre acertadas na direção de Deus. Assim, dá para a gente ter uma melhor visão. O fruto do Espírito, o maior deles é o amor, tá? O maior é o amor. O domínio próprio, que nós estamos falando agora nesse tópico, o domínio próprio é muito importante. Aí vem a fidelidade, a bondade, a paciência, a alegria, amor, a paz, a amabilidade, a mansidão. Então, é um fruto que se divide em várias características, e assim nós podemos ser um discipulador que glorifica o nome do Senhor e abençoa as pessoas. Tópico 2 da nossa lição: a igreja tem dono. Que bom a gente lembrar disso na escola bíblica dominical. A igreja tem dono. E nós vamos ver agora o dono da igreja. Diótrefes, lembra do Diótrefes? Ele se destacou de uma maneira errônea, de uma maneira negativa. O Diótrefes errou ao agir como se fosse o dono da igreja, quando na verdade ele deveria ser um despenseiro fiel. O despenseiro é aquele que cuida da despensa, que guarda os dons para serem distribuídos no momento oportuno, no momento necessário. Nós somos apenas despenseiros, o dom é do Senhor. Então o Diótrefes errou, esquecendo que ele era um despenseiro daquilo que Deus tinha dado para abençoar a igreja. Primeira carta aos Coríntios, Paulo escreveu: além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Então, já falamos e vamos repetir. A característica principal de um discipulador ou de um discípulo é que seja fiel, porque somos apenas despenseiro da graça de Deus. Então, a característica principal, seja fiel, e Deus abençoará o seu ministério onde estiver. O padrão que a Bíblia exige é este: a lealdade ou a fidelidade. Ora, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz isso: vocês são despenseiros, vocês não são donos dos dons, dos talentos, vocês são despenseiros. Seja fiel, seja leal, e Deus te abençoará ricamente.
Diótrefes, vem novamente o Diótrefes, aprendemos com os erros dele. O Diótrefes deveria ser fiel a Deus e ao seu líder João. Então ele não estava sendo fiel nem ao João e nem a Deus, com o propósito de cuidar, de edificar a igreja de Cristo. A igreja é de Cristo. Então Diótrefes errou muito nessa parte aqui. Olha o que está escrito em Mateus 16 e 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus conversando com Pedro, quando Pedro diz, tu és o Cristo, e reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, aí Jesus falou, eu vou edificar a minha igreja, tu és uma pedrinha, um grão de areia, mas sobre esta pedra, esta afirmação, e o próprio Jesus, que é a rocha, eu vou fundar a igreja. Isso naquela conversa com Pedro. A igreja foi fundada sobre o fundamento que é Jesus. Essas ilustrações agora ajudam a entender melhor. Jesus conversando com Pedro, ele disse, tu és Pedro, fragmento de rocha, um grãozinho de areia. Sobre esta pedra, a rocha, Jesus, eu vou edificar a minha igreja. Dando uma olhadazinha no original do grego, fica mais fácil a gente entender. Pedro é Petros, Petros no grego, Petros, um fragmento de rocha, uma pedra móvel. E Jesus, a Petra, rocha, massa sólida de pedra imóvel, uma rocha. Tu és Petros, e sobre esta Petra eu edificarei a minha igreja. Jesus deixou bem claro que a igreja estava sendo fundada em cima da pessoa dele. A atitude autoritária e desequilibrada e os abusos cometidos por Diótrefes mostravam sua fraqueza e não alguma virtude. Então, ele estava achando que era muito forte, o Diótrefes estava mandando e desmandando, não recebia os missionários, não queria receber nem o João, e ele estava pensando que ele era muito forte, mas no entanto ele estava mostrando que ele era muito fraco. Entende isso aí? Então é importante nós dependermos de Deus. Apesar de se achar dono da igreja, entre aspas, tá? Diótrefes era fraco e não conhecia o verdadeiro dono da igreja. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas, são do Senhor. Diótrefes tinha muito que aprender. E o Demétrio e o Gaio receberam elogios pela maneira que eles trabalhavam ali na igreja do Senhor. Por mais inteligente que alguém possa ser, se não for humilde, o seu melhor se perde na arrogância. Às vezes a pessoa é inteligentíssima, mas se for arrogante, perdeu toda aquela sabedoria. A arrogância vai abafar aquela sabedoria. Então, se não for humilde, a arrogância abafa aquela inteligência, aquela capacidade simplesmente intelectual. A humildade ainda é a parte mais bela da sabedoria. A humildade é a parte mais bela da sabedoria. Quem é humilde é sábio. A humildade é segura, firme e sóbria. Quando Jesus lavava os pés aos apóstolos, ele continuou seguro, firme, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, a humildade, ela é segura, ela é muito firme. 2.1. Quem é dono da igreja? Primeiro, o Pai é dono da igreja. Vamos ver agora. O Pai é dono da igreja. Igreja de Deus. A Bíblia é chamada de igreja, chama a igreja de Deus. É um termo usado pelo apóstolo Paulo para se referir à eclésia ou eclesia. O que significa? Então, uma igreja é chamada de eclésia. Reunião de cidadãos chamados para algum lugar público, uma assembleia, um ajuntamento de pessoas. Então, a palavra igreja é um ajuntamento de pessoas. Nós vamos estudar um pouquinho mais detalhado, pessoas que foram chamadas para fora, ou chamado para fora das suas casas, ou chamado para fora do mundo, para vir e participar de uma reunião importantíssima do interesse de todos. Então, a palavra igreja define muito bem esta reunião,
pessoas que foram chamadas do mundo, das suas casas, que venham para tratar de um assunto importante. Por que é tão importante? A salvação da nossa alma, a expansão do reino de Deus. Então a igreja, a eclésia, define muito bem a palavra igreja. Vê se nós podemos entender assim. O termo igreja é a tradução do original grego eclésia, que tem significado linguístico de o chamado para fora, que venham de fora, venham formar a igreja, com aplicação também no sentido de convocação. Todos os dias nós estamos convocando as pessoas para saírem dos seus mundos seculares e entrem nessa eclésia ou eclesia, entrem nessa congregação, nesta igreja de Deus. É a junção de dois vocábulos gregos, ek, sair, que indica para fora, com a aplicação de que o povo chamado para fora é de uma classe especial. Assim que a pessoa entra para a igreja, ele vai participar de uma classe especial, a classe das pessoas salva pelo poder do sangue de Jesus. Agora, crer no Senhor, serve ao Senhor, adora o Senhor e está esperando a volta de Jesus. Então, kletos, alguém para estar junto, originando o verbo kalen, que significa chamar, convocar, reunir. A igreja é uma reunião de pessoas chamada para tratar de um assunto importantíssimo, a salvação das nossas almas, a expansão do reino de Deus. O termo igreja aparece como exortação ao cuidado e temor. Então, a palavra exortação aqui como um ânimo, dando um ânimo ao cuidado e ao temor, deixando claro que não se trata de qualquer igreja, não é qualquer reunião. A igreja significa uma assembleia, mas não é qualquer reunião, é mais a reunião de Deus, a igreja de Deus. Então é especial, com pessoas especiais que estão querendo servir ao Senhor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele deixou: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então, Paulo vem mais uma vez frisar que a igreja é de Deus. Nós estamos estudando que a igreja pertence ao Pai, Deus Pai. Virtudes de uma comunidade saudável. Nós encontramos dentro desta igreja de Deus virtudes de uma comunidade saudável, tanto no nosso dia a dia, na nossa vida secular, como também na esperança de um dia estar na glória com o Senhor. A igreja é de Deus, mas formada e liderada por homens chamados para cuidar dela. Então Deus capacitou pessoas para tomar conta da igreja. Foi o que Jesus falou com Pedro: as ovelhas são minhas, Pedro, mas se você as ama, apacenta minhas ovelhas. Se você me ama, cuida das ovelhas. Deus capacitou pessoas para liderar vários departamentos dentro da igreja. Olha o que está escrito em Efésios: e ele mesmo, Deus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A igreja é de Deus, mas ele levantou apóstolos, pessoas que têm uma missão de estabelecer um ensinamento, levar uma mensagem, enviado em nome de Deus com uma missão. Outros são profetas, aqueles que têm a habilidade de falar para frente, anunciar as verdades. Outros evangelistas, que voltam o seu ministério mais para ganhar almas, servir ao Senhor. E outros para pastores, cuidando do rebanho. Outros para doutores, para o ensino da palavra do Senhor. Tudo isso para a edificação do corpo de Cristo. Muitas vezes uma mesma pessoa exerce mais de um ministério deste, dependendo da necessidade, dependendo da habilidade e da unção de Deus sobre a sua vida. Mas muitas vezes uma pessoa está pastoreando, automaticamente está ensinando, está evangelizando. Acontece isso. Tudo isso para a edificação do corpo de Cristo, a unidade. É isso que Deus quer fazer. Então, entendendo
entendendo esses dons ministeriais, fica muito fácil. Como atuam os 5 ministérios na igreja? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Todos fazem parte do mesmo corpo. Todos fazem parte do mesmo corpo, a igreja. E quem é a cabeça da igreja? Jesus Cristo. Todos obedecem à voz de Jesus. E esses ministérios trabalham conjuntamente para a edificação do corpo de Cristo. Assim, protegendo a unidade da igreja. Enquanto um está ensinando, o outro está pastoreando, o outro está evangelizando, mas tudo para a unidade da igreja. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Além de ter unidade, sente-se em paz. A igreja é um lugar que nós sentimos paz. Então, além de haver unidade, há paz. 2.2. O Filho é dono da igreja. O Filho é dono da igreja. Jesus é o dono da igreja. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, parecia que Jesus era um mestre fraco, submisso e serviçal. Mas não era. Jesus não deixou de ser o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele era 100% Deus, 100% homens. Ele se esvaziou lá no céu da sua glória, mas nunca se esvaziou da sua divindade. Mesmo ali lavando os pés dos apóstolos, ele era 100% Deus, mas limitado àquele corpo, até a hora que ele ressuscitou com o corpo glorificado. Então, Jesus não era fraco ali, lavando os pés dos apóstolos. Olha João 13:8 que diz: Disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens partes comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí o Pedro exagerou, né? Jesus, eu estou lavando os pés para você participar da ceia, da reunião. E aí Pedro, não, para ter parte com o Senhor, eu quero ser totalmente lavado por ti, Jesus, para fazer parte, para ter parte com o Senhor. Uma declaração de fé, de amor muito grande. Então, em Efésios, Jesus é cabeça da igreja. Quando nós estamos falando do corpo, Jesus é a cabeça da igreja. Quando estamos falando do povo reunido, Jesus é o cabeça, o líder da igreja. Muito fácil de entender isso aí, tá? E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constitui como cabeça da igreja. O importante é saber que ele é o líder da igreja, ele é o dono da igreja. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ele é a cabeça do corpo, chamando a igreja de corpo. Jesus é a cabeça e Jesus automaticamente é o líder, é o cabeça da igreja. Disse-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos saber que Jesus é a pedra angular desta igreja tão linda que está caminhando para o encontro do Senhor nos ares. Então, conhecendo Jesus como dono da igreja, relação de Cristo com a sua igreja. Mateus diz que ele é o fundador da igreja. Em 1 Coríntios diz que ele é o fundamento, ele é o alicerce. Em Atos diz que ele é o salvador da igreja. Em Efésios, ele é a cabeça da igreja. Em Efésios ainda, ele é o salvador do corpo. E na primeira carta de Paulo ao Timóteo, ele é o mediador. Ele está entre o Pai e a igreja. Ele é o mediador dessa nova aliança. Parece que essa foi a leitura que Pedro teve ao rejeitar ter os pés lavados por aquele que Pedro tinha confessado ser o Cristo. Então, há poucos minutos antes, Pedro já tinha dito, há pouco tempo antes, Pedro já tinha dito que Jesus é o Cristo. E agora o Cristo ia lavar os pés dele? Então, foi essa leitura que ele fez no momento. Jesus precisou de explicar. O que eu faço, você vai entender só depois. Muitas coisas que acontecem nas nossas vidas, nós entendemos depois, porque passamos por aquela situação. Olha o que está escrito em Mateus 16. E Simão Pedro respondendo disse-lhe, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o ungido, tu és o Messias, tu és o dono da igreja.
Pedro então disse: tu és o Cristo. Então Pedro reconheceu que Jesus veio do alto, o Salvador da humanidade. Tu és o Cristo, o ungido. Cristo no grego quer dizer ungido, que é a mesma coisa de Messias no hebraico, que quer dizer o Salvador do mundo. Jesus queria apontar o caminho de um discípulo verdadeiro, segundo o reino de Deus. Então Jesus está sempre ensinando. O Filho veio ensinar que os homens deveriam viver na perspectiva do reino dos céus. Estamos caminhando nessa terra, mas sempre com a nossa visão nos céus, uma visão de reino de Deus. Mateus 6:10, os discípulos chegaram para Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou uma oração que aparentemente parece ser pequena. Ele começou a ensinar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade e venha o teu reino, tanto na terra como no céu. Ele falou: vocês precisam de orar do jeito que a vontade de Deus é feita lá no céu, porque lá todos obedecem a Deus, que também aqui na terra todos venham obedecer a Deus e a vontade de Deus ser feita. Um crescimento contínuo, fazer a vontade de Deus. Então ele nos ensinou a orar assim: venha o teu reino, que levante as mãos sempre dizendo: Deus, venha o teu reino, que venha o reino de Deus na igreja, o reino de Deus no lar, o reino de Deus no trabalho, o reino de Deus aonde estivermos, mas clamemos pela vinda do reino, porque se o reino vier, o rei Jesus vem junto. O reino de Deus funciona diferente do sistema da terra. Olha o que está escrito em Romanos 14. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é totalmente diferente do reino secular. O reino de Deus é justiça e paz, alegria no Espírito Santo. A gente sente alegria, paz na igreja, no convívio com os irmãos. A igreja vive esses momentos de paz na presença do Senhor. Foi ao mesmo Pedro que em várias ocasiões demonstrou diferentes atitudes em relação a Cristo. Então Pedro foi aprendendo muito durante esses 3 anos e meio que ele aprendeu com Jesus, no discipulado, que Jesus disse que edificaria a sua igreja, revelando que a igreja é do Senhor, sempre revelando que a igreja é do Senhor. Jesus fez um trocadilho com o nome de Pedro, Petros, mas também com Petra, rocha, onde ele estava fundando a sua igreja. Olha o que está escrito em Mateus 16: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Já vimos anteriormente isto, que Jesus fundou a igreja sobre a sua pessoa. Jesus é o fundador e o edificador da igreja, o sustentador da igreja no mundo todo. 2.3. O Espírito Santo também é dono da igreja. A Trindade possui a igreja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos ver agora por que o Espírito Santo é dono da igreja. O Espírito Santo desceu sobre quase 120 discípulos de Jesus que seguiram as suas orientações após ser ressurreto na sua última aparição. Então Jesus ressuscitou e ordenou a eles: ficai em Jerusalém até que sejais revestido do poder de Deus. A igreja não tinha nascido ainda, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus, em primeiro momento, ao ressuscitar, disse que eles permanecessem em Jerusalém para receber o Espírito Santo, para depois expandir o reino de Deus. A missão do Espírito Santo. O Espírito Santo desce e nasce a igreja. A missão do Espírito Santo juntamente com a igreja. A igreja tem o seu marco de inauguração a partir da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, 50 dias depois da Páscoa, houve a descida do Espírito Santo. Atos capítulo 2 narra a descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, que era uma festa das primícias lá no Antigo Testamento.
Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. Uma característica principal que aconteceu no dia de Pentecostes foi que todos foram cheios do Espírito Santo, a ponto de expandir o Evangelho pelo mundo, expandir a igreja que está chegando, está expandindo através de nós hoje também. Se formos cheios do Espírito Santo, automaticamente nós vamos falar e fazer a obra de Deus nessa terra. O Espírito Santo impulsiona a igreja, impulsiona, movimenta a igreja a evangelizar e a fazer a obra do Senhor. O Espírito Santo é o dono da igreja, auxiliador, edificador da igreja na terra. Ele está cuidando da igreja. João 14 está dizendo assim para nós: e eu rogarei ao Pai, Jesus falando, eu vou pedir ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador. Por que outro Consolador? Porque Jesus já é Consolador, mas agora vocês vão ter um outro também, que é o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. É promessa de Jesus que o Espírito Santo estaria conosco para sempre. Então Jesus chama o Espírito Santo de outro Consolador. Então nós temos dois Consoladores, Jesus e o Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexplicáveis. Então nós estamos bem assim organizados e abençoados por termos dois Consoladores. Entendendo um pouquinho melhor, o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. É muito importante. Muitas vezes nós falamos da manifestação do Espírito Santo, por exemplo, mas o Espírito Santo é uma pessoa. Nós fomos batizados com o Espírito, o sopro do Espírito, a atuação do Espírito, revestido do Espírito, cheio do Espírito, mas ele é uma pessoa da Trindade. Ele é inteligente, ele tem inteligência, ele tem vontade, ele revela, ele prescruta, ele fala a verdade. O Espírito Santo é Deus. Agora ele se manifesta na igreja. Como ele se manifesta? Como um ruá, o Espírito, um vento que sopra. Ele atua na igreja como um pneuma, um vento que traz uma respiração espiritual em nossas vidas, um sopro ou vento da respiração, um paracleto, aquele que está ao nosso lado, e um consolador. Então, em primeiro momento, precisamos entender que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus, mas ele se manifesta de diversas maneiras no meio da igreja. Assim, o Espírito Santo é responsável exclusivo pelo crescimento e o avanço da igreja. O crescimento da igreja está ligado à manifestação do Espírito Santo, por meio da pregação dos crentes cheio do Espírito Santo. As nossas pregações não são de Deus, ela vai atingir os corações das pessoas e elas se converterão ao Senhor. Olha o que está escrito em Atos 4. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais povos e vós, anciãos de Israel, por que não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido? Ali no início da igreja, a igreja sofrendo perseguições, prisões, e no entanto, Pedro disse: nós não podemos deixar de falar, porque o Espírito Santo estava ardendo, estava impulsionando a igreja primitiva a expandir o Evangelho. Então, o Espírito Santo e a missão da igreja. A igreja não cumpre a sua missão se não for na unção do Espírito Santo. O Espírito Santo estará sempre ungindo a igreja para a expansão do reino. Assim, Jesus andou com os discípulos por um tempo de 3 anos e meio. Mas continua por meio do Espírito Santo a estar na sua igreja até a consumação dos séculos. Então Jesus andou 3 anos e meio ensinando, depois enviou o Espírito Santo que está conosco, ensinando e capacitando também. Mateus 28:20 diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Agora que ele vai dizer amém. Quando o Espírito Santo estará conosco até consumar a consumação dos séculos. Agora ele diz amém, assim seja, entende?
o Espírito Santo e sua ação na igreja, sempre em conjunto, a igreja agindo debaixo da unção do Espírito Santo. Então, queridos, agora vamos para o tópico 3, vamos estudar: o discípulo serve com propósito. O nosso Deus é um Deus de propósito. Deus trabalha com as suas promessas e Ele tem planos, tem projetos, tem propósitos traçados lá na eternidade. Se nós ouvirmos a voz de Deus e entrarmos no propósito de Deus, aí nós vamos aprender muitas coisas com o Senhor e a expansão se realizará. Jesus é o exemplo perfeito de um servo fiel. Ele cumpriu o propósito de Deus. Ao lavar os pés dos discípulos, ensina-nos a agir segundo o padrão do reino dos céus. O padrão do reino dos céus é diferente deste mundo. Jesus, só de descer do céu, ele já mostra que ele é obediente e um servo fiel. Jesus, por meio de atitude, capacita os homens a realizar os propósitos de Deus na terra. Então, o amor de Jesus nos constrange. A gente fica constrangido de ver como que Jesus agia e a gente se sente impulsionado, atraídos a fazer aquilo que Jesus fazia. Assim, vendo o propósito, vivendo o propósito eterno de Deus. Lá na eternidade, Deus já tinha um propósito eterno de enviar o seu Filho para a salvação da humanidade. E também, se nós entrarmos no propósito de Deus, nós vamos trabalhar neste reino, cumprindo a vontade do Senhor. Olha o que diz as Escrituras em Mateus: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí sim, diz um amém. Lembrar que aqui Jesus diz, batizando-as em nome do Pai, e batizando-as em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então este I é muito importante aqui nessa ordem de Jesus, batizando-os em nome do Pai e em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Está bem claro aqui este batismo, esta expansão do Evangelho. Deus escolhe, chama, capacita e envia. Deus escolhe, chama, capacita e envia. Alguém vai dizer assim, mas eu não sou escolhido. Jesus chamou a todos. Ele disse, vinde a mim todos. Aquele que levantando a mão dizendo, eu creio, ele passa a ser um escolhido do Senhor. Aí ele vai chamando e capacitando e enviando. 3.1. O propósito de estruturar e fortalecer o corpo. Deus quer uma igreja fortalecida. Desde o Antigo Testamento, vemos o Senhor Deus revelando e agindo e estabelecendo liderança, ordem, variedades e funções. Nós vemos quando Moisés liderava o povo de Israel pelo deserto, ele estabeleceu funções para várias pessoas para que a obra fosse feita. Um era sacerdote, outro sumo sacerdote, outro era ancião que julgava e ensinava a cada tribo. Então ele distribuiu as funções, mas o povo é de Deus. Deus conduzia o povo de Israel pelo deserto, preparando-o para habitar na terra prometida, instruindo acerca da vida religiosa. Então, do mesmo jeito que Deus conduziu aquele povo para a terra prometida, levantando pessoas para orientar em todos os sentidos, Ele está conduzindo a igreja para habitar na terra prometida. Isto é a sabedoria que vem de Deus. Se nós conseguimos ver isso, nós vamos ver a sabedoria que vem de Deus. Deus é sábio e Ele quer que nós sejamos sábios para conduzir e trabalhar na igreja do Senhor. Importante notar que estes princípios também estão presentes na edificação da igreja. Do mesmo jeito que aqueles princípios conduziam o povo de Israel, eram orientados, eram protegidos, eram guardados, da mesma forma Deus cuida da igreja para habitar na terra prometida que nos aguarda. Olha o que está escrito em Atos. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e
e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, dentre vós sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Primeira coisa que nós devemos observar, eles tinham que ter uma característica: boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheio de sabedoria, porque Deus é sábio, e quais constituamos sobre este importante negócio. O diaconato é um importante negócio. E o que os apóstolos iam dedicar mais? Na oração e na palavra. Primeiro a oração, depois a pregação da palavra. Então, do mesmo jeito, agora estão sendo instituídos 7 diáconos para cuidar da parte social também da igreja, da organização de uma maneira geral, precisava. E aqui os 7 diáconos sendo ungidos para fazer a obra de Deus e somar tudo isso no ministério, na igreja de Deus. Então, diáconos, homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Isso, uma igreja com propósito. Se a igreja não tiver propósito, não entende que precisa de haver esses diversos cargos, cada um somando para a edificação do corpo, preparando uma igreja para estar na terra prometida. Cristo é a cabeça do corpo da igreja, portanto, deve ser obedecido. Se ele conduziu um povo pelo deserto, está conduzindo a igreja. Ele é a cabeça do corpo. Olha que Paulo escreveu aos Colossenses: ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ele é a cabeça, ele tem toda a autoridade sobre a igreja. Assim, os servos de Deus são membros do corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo, tanto quem está falando, tanto quem está ouvindo, a toda a igreja organizada. Jesus Cristo, cabeça da igreja. Então, todos nós somos membros do corpo de Cristo, e a cabeça é Cristo. Ele é o líder, ele é o cabeça da igreja, ele é a cabeça do corpo. Uma igreja organizada sob a liderança de Jesus. Um discipulador que age de forma autônoma está fora do propósito de Deus, tornando usurpador de um chamado dissociado da verdadeira missão. Era o caso do Diótrefe. O Diótrefe precisava de entender que, mesmo ele estando na liderança e ensinando, ele fazia parte do corpo, e a cabeça, Jesus Cristo. O Diótrefe precisava de aprender isso. É possível afirmar que a organização e a ação do Espírito Santo não são excludentes. Então, ser organizado e ser cheio do Espírito Santo, uma coisa não exclui a outra. Podemos ser cheios do Espírito Santo e podemos ser organizados. Atestado também na formação de Israel como povo de Deus. Então, o povo caminhava pelo deserto, tinha que ter organização e tinha que ter a nuvem, a coluna de fogo à noite, tinha que ter organização para que eles caminhassem rumo à terra prometida. A igreja está caminhando para a terra prometida. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então precisa a igreja entender isso. Nós temos nossos pensamentos, nossos planos, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. 3.2, propósito de fazer a igreja avançar. A igreja vai caminhar, vai andar, vai expandir. Lembrar sempre que o reino de Deus é o reino de Deus. A igreja é a principal agência do reino. A igreja trabalha e o reino expande. Perguntaram para Jesus: aonde está este reino? Jesus disse: esse reino está dentro de vocês. Onde você for, o reino de Deus vai junto. Então a principal agência do reino é a igreja. Jesus continua sendo a referência do líder a ser imitado. Sem dúvida, Jesus é a nossa referência. Essa é a razão que justifica alguma das suas atitudes, ainda que não precisasse. Por exemplo, Jesus precisava estar ali lavando os pés? Lavou para mostrar os valores do reino. Jesus precisava ser batizado? O batismo era batismo de arrependimento, e Jesus não tinha de que se arrepender, mas ele se batizou para nos ensinar a ser submissos e obedientes. Então, Jesus, o modelo de líder. Jesus, o modelo de líder.
Jesus foi batizado em águas mesmo não tendo pecados. Olha o que diz em Mateus: então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Então Jesus foi lá para ser batizado por um profeta, ele sendo o rei dos reis, para se igualar a nós e salvar a igreja, salvar o povo. 1 de Pedro diz o seguinte: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então ele não precisava de batismo de arrependimento, mas batizou para se igualar a nós e salvar a todos para ir para a terra prometida. E quando ele foi batizado, desceu o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, e a voz do Pai desceu naquele lugar. A Trindade desceu no ponto mais baixo na terra, que é ali nas proximidades do Mar Morto, ali no Rio Jordão. Jesus lavou os pés do seu subordinado, mesmo sendo Deus. Olha o que diz em João 1: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João quer dizer, Jesus continua sendo Deus, eternamente Deus, mesmo que ele tenha vivido como humano, mas ele sempre foi Deus. Jesus ensina que veio para servir e não para ser servido. Ele mostrou isso em muitas atitudes, já foi comentado aqui. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso foi uma missão bonita. No princípio era o verbo, lá na eternidade, antes de criar a terra, antes de criar qualquer coisa, no princípio, lá no princípio, na eternidade, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus e era Deus, lá na eternidade. Jesus fez que a igreja avançasse e outros discípulos fossem formados. Aí começou a crescer, um discípulo gerando outro, uma ovelha gerando outra ovelha, e assim o reino de Deus foi expandindo. Olha qual é a ordem de Jesus antes de subir. Disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é uma ordem de Deus, que preguemos o evangelho a toda criatura. Pois o propósito de Deus para a igreja é que esta cresça e se multiplique extraordinariamente, formando discípulos que propaguem o evangelho de Cristo para que todas as pessoas sejam salvas, todas as pessoas na face da terra, um pregando para o outro e ganhando almas para Jesus. 3.3, e já chegando no final da nossa escola bíblica de hoje: propósito de acolher o povo e demais líderes. Então a igreja, além de expandir o evangelho, tem o propósito de acolher, receber aqueles que estão vindo em busca de salvação, em busca de apoio, ou também para ministrar a palavra. Diótrefes, lembra o Diótrefes? Estava sendo reprovado por João por conta de seu autoritarismo. Ele estava sendo reprovado. Tenho escrito à igreja, mas o Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Não queria receber os escritos de João, as cartas, nem o próprio João. Então ele estava se sentindo dono da igreja, um pensamento muito errado, e ele foi corrigido. A má conduta do Diótrefes como mau discipulador foi comparado ao bom exemplo do Gaio, que colhia as pessoas. Gaio acolhia as pessoas. Muito importante isso aí. Olha o que está escrito na 3 João, versículo 5. Amados, procede bem, procede fielmente em tudo o que fazem, para com os irmãos e para com os estranhos. Então, o Gaio foi elogiado, o Demétrio foi elogiado e o Diótrefes foi repreendido, foi ensinado o que era o certo. A terceira epístola de João foi escrita a um irmão por nome Gaio, cerca do ano 80 a 98 depois de Cristo, um fiel colaborador de João, um hospedeiro de mestres viajantes. Ele trabalhava na igreja, ainda acolhia os missionários, ajudando eles a pregar o evangelho. Jesus acolheu os seus discípulos ao lavar os seus pés. A hospitalidade é uma das marcas do cristianismo, receber as pessoas que estão vindo para a igreja. Olha o que está escrito em Hebreus: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Então, nessa hospitalidade podemos receber anjos, pessoas que vão abençoar o local.
Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus, curava a todos os que precisavam. Então, muitas e muitas pessoas chegavam a Jesus pedindo cura, pedindo libertação, pedindo pão, pedindo uma série de coisas, crianças, e ele acolhia todos e recebia. Então, um grande ensinamento nessa epístola para nós. Encerrando a nossa querida escola dominical, só lembrar, no tópico 1 nós estudamos o erro de um discipulador. Lembra? Aprendemos muitas coisas com o erro ali do Diótrefes. Quanta coisa poderíamos aprender. Um discípulo deve ter em mente que existem comportamentos como orgulho, autoritarismo, descontrole emocional que prejudicam o seu ministério. É necessário refletir e tornar o ministério eficiente com a graça de Deus. Então, a graça de Deus faz o nosso ministério ficar eficiente. No tópico 2 nós estudamos, a igreja tem dono, a igreja tem dono. Estudamos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dono da igreja. Devemos cuidar da igreja com todo respeito e temor, sabendo que a igreja tem um dono e que um dia o Senhor da igreja vai buscá-la. O Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja. No tópico 3 nós estudamos, o discípulo serve com propósito. O nosso Deus é um Deus de propósito e cada servo de Deus tem um propósito dentro da casa do Senhor. Localizamos nosso lugar no reino e servimos ao Senhor. O que aprendemos? Para cumprir os propósitos de Deus, precisamos seguir um modelo de liderança exercido e ensinado por Jesus. Olhamos para Jesus, que é o maior exemplo de líder. Assim nós podemos concluir, não há como ser um discipulador da igreja de Deus sem ter disposição de seguir a liderança exercida por Jesus. O poder de um discipulador jamais será baseado em critérios humanos, mas fundamenta-se segundo o reino de Deus. Os valores no reino de Deus são outros, são diferentes, são outros valores, e nós precisamos aprender os valores do reino e servir ao Senhor. Então, Deus está trabalhando em nós. Se nós precisamos aprender a ser discípulo e discipulador, Ele está trabalhando em nós. O Espírito Santo está em obra, está trabalhando em nós. Fazendo o quê? Aprendendo a olhar como Jesus. Aprendendo a olhar como Jesus. Assim, trabalhando para a glória de Deus. Trabalhando para a glória de Deus. A igreja que queremos ser. Qual é a igreja que nós queremos ser? A resposta: a igreja em que Jesus está presente. Deus abençoe a todos por esta rica oportunidade em ministrar a palavra do Senhor, e que Deus esteja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus.